Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a crise da República Romana no século I a.C. Hoje, especificamente, eu vou comentar a Primeira Guerra Civil e falar sobre o Primeiro Triunvirato, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero lembrar o contexto em que ocorreu a crise da República, né? Que a crise do qual faz parte a Primeira Guerra Civil e faz parte o Primeiro Triunvirato. Nós já vimos parte desse assunto na última aula, eu vou rever aqui e acrescentar mais uma ou outra informação. Por exemplo, nós vimos que as instituições republicanas romanas eram adequadas para o governo de uma cidade-estado, mas se tornaram inadequadas para o governo de um grande império. Roma virou um grande império, dominar o mar Mediterrâneo, e aquelas instituições republicanas, a Assembleia dos Cidadãos, o próprio Senado, eleições anuais para os cônsules, um exército que era uma milícia de cidadãos, aquilo não servia para se manter um grande império. Então, o fator principal da crise foi esse, uma necessidade de adaptação das instituições políticas à nova realidade territorial romana. Junto com esse problema, nós temos um outro fator que foi a formação e ascensão de novas elites. Nós vimos que depois das reformas da plebe, formou-se uma elite em Roma conhecida como nobreza senatorial ou nobilitas. E essa nobreza é que controlou o poder em Roma e dirigiu a expansão romana. Acontece que a própria expansão romana, a própria criação de um império romano no mar Mediterrâneo, favoreceu o desenvolvimento do comércio, gerou novas oportunidades econômicas para a plebe pobre ou para a classe média plebeia, e algumas famílias conseguiram entrar num processo de ascensão social, foram se enriquecendo. O resultado foi o aparecimento de uma nova elite conhecida como os equestres, ou cavaleiros, ou homens novos, os novos ricos de Roma, chamados de equestres ou cavaleiros porque, como todo cidadão era obrigado a lutar no exército, e a cavalaria, lutar na cavalaria custava caro, né? O cidadão tinha que arcar com as despesas militares, então só lutava na cavalaria quem tinha muito dinheiro, quem era rico. A nobreza senatorial, ela era tecnicamente desse grupo de equestres, né, no exército, na milícia romana. Só que o termo equestre ou cavaleiro, né, que é o correspondente português a equestre, passou a ser utilizado mais em relação a essa nova elite de origem plebeia que não pertencia à nobreza e que passa a disputar com a nobreza cargos políticos. E surgiram em Roma duas facções, dois grupos políticos rivais, disputando cargos. De um lado, os optimates, que era o grupo da nobreza, os ótimos, os melhores, equivalia a os aristói gregos, na aristocracia grega, e os populares, que era o grupo dos cavaleiros, cada um dos dois com as suas clientelas. Cada um dos dois, né, tendo respaldo de uma parte da população lá dos cidadãos para conseguir cargos e vantagens políticas. Um outro fator que a gente viu também foi o descontentamento da plebe rural arruinada, né, em razão do custo do serviço militar, da concorrência dos latifúndios. Essa plebe rural arruinada, empobrecida com a perda de terras, queria uma reforma agrária. Agora, além dela, teve um outro grupo que também estava insatisfeito com a situação política na República Romana, que foi o seguinte: quando Roma conquistou a Itália, muitas cidades preservaram a sua autonomia e se tornaram aliadas dos romanos. Em troca dessa liberdade política, não independência, mas autonomia local, essas cidades, entretanto, tinham que lutar ao lado de Roma nas guerras. Então os habitantes, os cidadãos dessas cidades, tinham obrigação do serviço militar, lutando ao lado dos romanos, mas não tinham os direitos de um cidadão romano. A gente pode dizer que eles tinham, digamos, as desvantagens da cidadania romana, entre aspas, né, porque na verdade eles não eram cidadãos, mas tinham obrigação militar, do serviço militar, e não tinham a vantagem de ser cidadão romano, que era poder escolher quem ia governar Roma, participar das assembleias e tal. Esses aliados eram chamados de soci. Então eram cidades italianas não romanas, aliadas de Roma, e que queriam a cidadania romana, gerando uma tensão entre Roma e seus aliados. Vimos que foi feita uma tentativa de reforma agrária liderada pelos tribunos da plebe, Tibério e Caio Graco, os irmãos Graco, só que a reforma fracassou e ambos foram assassinados.
vimos que foi adotada uma política de pão e circo que levou a uma grande manipulação do proletariado nas cidades e causando uma agitação política também, agitação popular muito grande, né? Com essas camadas populares apoiando sempre aquele político ou governante que prometia o pão, prometia o circo, ou seja, prometia comida, prometia diversão, gerando então uma agitação popular cada vez mais radicalizada, né? E dirigida e manipulada pelos políticos mais ambiciosos. Uma outra consequência, aliás, um outro elemento da crise que a gente viu foi a ascensão do exército e dos políticos generais. Nós vimos que foi formado um exército profissional, isso tornou inevitável, né, para poder defender os territórios, manter a ordem, conquistar mais territórios. Um exército que era permanente e remunerado, porém comandado por políticos eleitos, mas que eram também generais. E esses políticos generais eram extremamente ambiciosos. Então o exército vai ser também manipulado, as tropas serão também manipuladas por esses generais políticos que vão jogá-los contra os seus rivais ou contra o próprio Senado. Resultado, a elite romana ficou dividida em grupos rivais. E a violência política na disputa pelo poder virou a grande marca da República Romana no século I a.C. Na verdade, a gente pode falar que o marco do nascimento dessa violência política foi o assassinato do Tibério Graco, né, no finalzinho do século II. Mas ao longo do século I a.C. é que essa violência intensificou, culminando nas guerras civis entre grupos rivais da elite romana. A elite romana se matando, disputando o poder. Ok? Muito bem. Para piorar o cenário, a gente vai ter uma série de revoltas de escravos na República Romana, sendo que 3 se destacaram. Escravo, em latim, pessoal, os romanos chamavam de servus. Então, as revoltas dos escravos foram chamadas de guerras servis, não é guerra civil, não. A guerra civil foi entre cidadãos romanos. As guerras servis foram as revoltas dos escravos. Eles não são servos no sentido de um camponês semilivre, não. É porque servo, nessa época, era o termo em latim, né, para o escravo. Então, são revoltas de escravos. Foram 3 grandes revoltas. São revoltas pequenas, assim, localizadas, mas 3 se destacaram. A primeira guerra servil, que ocorreu na ilha da Sicília, e a segunda guerra servil, que ocorreu também na mesma ilha, né, ali no sul da Itália. Ambas, portanto, na Sicília, ambas fracassaram. A terceira guerra civil é que foi mais importante. Ela ficou conhecida como Revolta de Espartaco. Ela ocorreu no sul da Itália, lá na ponta da bota da Itália, e também no centro, né, do país. Eu vou falar sobre ela um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Um pouquinho detalhadamente, na verdade. Bom, então o primeiro grande sinal de distúrbio da República, depois do assassinato dos irmãos Graco, tirando as revoltas lá na Sicília dos escravos, foi a Guerra dos Aliados, ou Guerra Social, a Guerra dos Sócios, né? Os aliados itálicos lutam contra Roma, inicialmente querendo cidadania romana. Roma, no primeiro momento, não quis ceder ou conceder a cidadania, né? E aí os aliados tentaram então criar um outro estado independente rival de Roma. Não conseguiram. Os romanos derrotaram os seus aliados. Mas aí os próprios romanos reconheceram que para evitar uma nova revolta no futuro era melhor conceder a cidadania aos aliados. Então, no final, Roma concede cidadania aos aliados. Ok? O cenário seguinte, quer dizer, o momento seguinte foi a Primeira Guerra Civil. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer uma pausa aqui na gravação e já retorno, rapidinho, ok? Tchau, tchau. Já volto.